Olá, boa tarde a todas e todos. Meu nome é Eduardo Marques, eu sou diretor do Centro de Estudos da Metrópole, para quem não me conhece, e eu vou estar dando início a esse nosso seminário de hoje, durante o qual a gente vai fazer a discussão de um livro coletivo, publicado muito recentemente pela editora UFSCar e pelo SEM, que se chama Espaços Periféricos, Política, Violência e Território nas Bordas da Cidade, e a gente vai contar com os autores aqui, e depois com um comentário meu sobre o livro, depois, posteriormente, com uma sessão de discussão aberta ao público, né? As pessoas podem a qualquer momento, escrever suas perguntas pelo chat do YouTube. Essas perguntas vão ser transportadas para aqui, para o espaço virtual onde a gente está organizando, junto com os apresentadores, ao seminário, e os apresentadores vão responder as perguntas que vão ser lidas no ar, para que elas fiquem registradas na gravação, né? Posteriormente, esse vídeo desse seminário vai estar disponibilizado no canal do YouTube do SEM, para acesso remoto em qualquer momento, tá? Então, apenas algumas palavras iniciais para dar o pontapé aqui inicial do seminário, explicar o contexto do livro especificamente, e dar início ao evento, né? Esse livro é um livro, fazendo aqui a propaganda, acho que todos devem ter visto já no convite a capa do livro. Ele é um livro que foi publicado no finalzinho do ano passado, enfim, tem esses momentos da pandemia em que a restrição de acesso presencial acabou reduzindo a possibilidade da gente fazer um seminário sobre o livro, mas por isso a gente está trazendo agora aqui como a primeira atividade coletiva do SEM, nos nossos seminários de 2021, a discussão dessa publicação, né? Essa publicação é coordenada por 4 pesquisadores: Matthew Richman, que atualmente é um pesquisador da London School of Economics, Moisés Cooper, que é pesquisador da Universidade Livre de Bruxelas, Valéria Oliveira, que é professora da UFMG, na área de educação, na Faculdade de Educação, e Jaqueline Garza, que é a pesquisadora e professora no Colégio de Jalisco, no México, né? Então, a gente tem os organizadores são de 4 instituições diferentes, 3 delas estrangeiras, né? Mas, na verdade, eles foram os 4, assim como outras pessoas que participam dos capítulos, também produzindo capítulos, foram pós-doutores do SEM num certo momento. Então, esse livro ele congrega trabalhos de um conjunto de pós-doutores que estavam no SEM num momento, há 2 anos atrás, aproximadamente, e que se debruçaram sobre um mesmo território. Então, essa é um pouco a ideia. São vários olhares diferentes, é uma publicação interdisciplinar com intensa integração das discussões que acontecem entre os capítulos e entre os autores, mas tendo um espaço específico que é a região de Sapopemba, na zona leste de São Paulo, como o foco de análise. E nesse sentido, o SEM o Centro de Estudos da Metrópole está muito contente com essa publicação, não só porque ela, enfim, coloca na praça, coloca para consumo público, para publicação e discussão pública, um conjunto de análises que foram feitas por pós-doutores do centro, mas porque esse livro mostra um modelo que tem se mostrado muito bem sucedido, de produção coletiva de conhecimento por vários pesquisadores, de várias gerações, na verdade. No livro você tem pessoas que são professores já há mais tempo, assim como pessoas que ainda não eram doutores no momento da produção dos seus capítulos, e o projeto é liderado por pessoas que eram pós-doutores do SEM naquele momento e que
digamos assim, a partir de uma diáspora aí, característica da academia, acabaram trabalhando em 3 países diferentes e além de Minas Gerais, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aos autores, aos organizadores que vão apresentar o livro propriamente, e depois eu volto para fazer o comentário do livro, antes da gente abrir para uma discussão coletiva com o público. Reafirmo, essas coisas são boas de falar várias vezes, para as pessoas terem sempre clareza, que perguntas do público podem ser feitas diretamente no chat do YouTube e elas vão ser transportadas aqui para esse espaço onde a gente está organizando o seminário. É isso. Então, a apresentação do livro vai acontecer com uma ordem que vai ser, primeiro, o professor Moisés Cooper, depois a professora Jaqueline Garza, depois a professora Valéria Oliveira e, por fim, o professor Matthew Richman, que vão apresentar partes diferentes do livro e do argumento geral da publicação. É isso. Moisés, a tela é sua. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu começo agradecendo ao Eduardo pela generosa introdução e também à Renata, que faz a mediação. Eu também cumprimento aos meus colegas organizadores e organizadoras do livro, ao Matthew, a Jaqueline e a Valéria. Nessa apresentação da introdução do nosso livro, que é intitulado Espaços Periféricos Ontem e Hoje, eu gostaria de levantar algumas problemáticas que tornam essa coletânea de capítulos única no campo. Então, em primeiro lugar, eu aponto para o fato de que se trata de como o Eduardo já mencionou, um trabalho coletivo construído ao longo de anos de pesquisas e debates que nós, organizadores, desenvolvemos como pós-docs junto ao Centro de Estudos da Metrópole. Nós viemos de vários campos disciplinares, como a geografia, a sociologia e a antropologia, e conduzimos pesquisas qualitativas em diferentes espaços e com diferentes atores e organizações em Sapopemba. E esse já é o segundo ponto importante que eu ressalto aqui. Apesar da diversidade de olhares disciplinares e metodológicos, nós todos focamos nossas pesquisas na mesma região, o distrito de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Essa decisão empírica não tem o objetivo de singularizar a experiência do local. Ao contrário, ao aproximar a literatura sobre espaços periféricos das nossas próprias investigações em outros espaços para além da zona leste de São Paulo, nós argumentamos que Sapopemba é, de fato, um laboratório ideal para explorar os grandes temas e debates, tanto históricos quanto atuais, sobre as periferias urbanas brasileiras. A primeira parte da introdução reconstrói essa história política, econômica e institucional de Sapopemba, salientando uma série de processos comuns ao desenvolvimento dos espaços periféricos ao longo do século XX. Esses fenômenos incluem, por exemplo, a urbanização a partir dos anos 60, com os primeiros fluxos migratórios em massa dentro do próprio Brasil, a formação de um enorme contingente de trabalhadores com baixa qualificação que se expandiu geograficamente para as bordas da cidade, e o desenfreado crescimento urbano com a expansão de moradias improvisadas e de precária infraestrutura básica como saneamento, pavimentação e mobilidade urbana. Mas o espaço social e geográfico de Sapopemba não foi configurado apenas por mudanças demográficas. O Estado e as políticas públicas que foram implementadas, tendo por foco as periferias e os seus sujeitos, também contribuíram para a manutenção das desigualdades sociais e econômicas durante a segunda metade do século XX. Ao longo do livro, nós discutimos como o Estado provedor se expandiu em várias direções desde a redemocratização, com investimentos em educação, saúde e infraestrutura, com subsídios fiscais de consumo e com parcerias com setores não governamentais, religiosos e até criminosos. Por outro lado, a intervenção seletiva e difusa do Estado nos espaços periféricos fomentou novas assimetrias espaciais e sociais, já que a inclusão econômica que se viu, sobretudo ao longo dos anos 2000,
não levou a uma redução significativa nos abusos e restrições à cidadania enfrentada pela população residente. E nem tampouco corrigiu a sensação difusa de vulnerabilidade e insegurança, que é reforçada pela presença tanto da polícia quanto do crime organizado. Sapopemba foi, novamente, um caso ilustrativo em termos de organização da sociedade civil como um novo personagem na cena política do Brasil desde o final dos anos 70. A insatisfação com os salários e as condições de trabalho e a mobilização por mudanças estruturais como saúde e moradia, por exemplo, se tornaram bandeiras importantes de movimentos sociais, setores progressistas da Igreja Católica e de intelectuais engajados, justamente na transição dos anos 80 aos anos 90. Nos anos 90, as políticas neoliberais de desmantelamento do Estado e dos gastos sociais geraram informalidade e desemprego em massa, o que provocou a expansão da violência cotidiana e do crime organizado, mas também gerou novas frentes de mobilização social, como a luta contra o genocídio da juventude negra e periférica e o investimento na formação acadêmica e humana de crianças e adolescentes na região. A partir dos anos 2000, a paisagem institucional de Sapopemba se torna cada vez mais diversificada. O retorno de políticas sociais e educacionais convive com a criminalização de jovens e a expansão de medidas disciplinárias, como o fortalecimento do PCC, a presença de igrejas evangélicas e neopentecostais e a difusão do consumo de baixa renda. As políticas de geração de emprego e renda da era Lula revelam um aumento na renda média em um intervalo relativamente curto de 10 anos. A gente consegue ver aí na tabela, por exemplo, as variações de acordo com os níveis de rendimento nesses 10 anos, com melhorias significativas nos indicadores sociais e econômicos durante esse período e também mudanças no perfil ocupacional da população, particularmente no miolo da estratificação. Grande parte dos ganhos, em termos das condições de renda, de consumo e de emprego dos anos 2000, se perderam durante a crise política e econômica dos últimos anos. Isso se reflete, por exemplo, na diminuição do poder de compra, na redução do emprego formal e no aumento do desemprego em Sapopemba. Essas mudanças também se fazem observar no comportamento político dos moradores do distrito em eleições presidenciais. Esse comportamento vem se transformando radicalmente com a progressiva perda de apoio da esquerda tradicional. Bom, essa breve reconstrução histórica das transformações materiais, institucionais, sociais e políticas do distrito, que nós fazemos na introdução em muito mais detalhes, me leva à quarta contribuição da coletânea, que é a de oferecer uma periodização teórico-crítica da literatura sobre periferias brasileiras. Eu apresento aqui um gráfico na sequência que mostra muito resumidamente como cada período da literatura imaginava e caracterizava os espaços periféricos através de diferentes lentes disciplinares e teóricas, e focando em diversos elementos da realidade desses espaços. Então, uma primeira fase, por exemplo, que surge a partir dos anos 50, em um contexto de urbanização, de industrialização e de imigração em larga escala, está baseado também, basicamente, na proliferação de novas moradias irregulares e informais. Nesse contexto, emerge uma definição de periferias como uma geografia isolada, baseada na escassez econômica e na infraestrutura precária. Quer dizer, ela é colocada pela literatura em grande oposição aos centros urbanos, porque a preocupação era justamente de entender os fluxos e as transformações urbanas da cidade. Nesse contexto, os sujeitos periféricos passaram a ser vistos como marginais e, portanto, portadores de uma cultura da pobreza. Uma segunda fase surge justamente com o início do regime militar e se estende até a redemocratização, que é quando emerge um campo de estudos sociais mais robusto e crítico de oposição justamente à premissa da marginalidade. Então aí surgem os primeiros estudos empíricos que, de fato, descrevem os modos de vida, as aspirações e as práticas de sociabilidade cotidianas dessas populações. A noção das periferias como espaços sociais singulares, marcados pela hiperexploração econômica e pela repressão política, também é um construto
que se diversifica, que emerge nesse contexto. E, enfim, o sujeito periférico dessa época passa a ser visto sob esse olhar quase que totalizante, e os seus modos de vida vistos como uma consequência da desigualdade estrutural, da urbanização forçada de favelas e da exclusão social. O tom, em geral, dessa literatura é de otimismo, porque a premissa é de que as condições socioeconômicas adversas podem produzir mobilização política e a subjetividade periférica é, portanto, vista como uma subjetividade com força democratizante. Uma terceira fase, ela surge justamente com a redemocratização, e é a fase que consolida uma visão da periferia como espaço político insurgente, quer dizer, um locus a partir de onde emana uma visão sobre a democracia. Então, a participação política e a militância ativista ganham voz e forma durante esse período. Os movimentos sociais, gestados a partir desses espaços de contestação, são vistos como atores políticos fundamentais na consolidação de direitos e acesso à cidadania. Nesse contexto, começam a aparecer também distinções internas importantes à periferia, como, por exemplo, a oposição entre bandidos e trabalhadores, que é uma consequência também do aumento da informalidade e do crime durante esse período. O Estado consolida, nesse contexto, uma visão neoliberal de governo da pobreza. E começa também a se consolidar uma visão dos sujeitos periféricos que é independente, desconectada e, às vezes, até divergente daquela do resto da cidade e da sociedade. E uma quarta fase, ela justamente começa no início dos governos petistas e ela se estende mais ou menos até 2016, 2018, e ela é basicamente caracterizada pelo período de expansão social e econômico no Brasil. Então, nesse contexto, as periferias se tornam construtos teóricos sofisticados e nuançados. O papel do Estado, ele é caracterizado como ambivalente e seletivo, ou seja, de um lado, aprofundando políticas públicas, mas também, de outro lado, estimulando a atuação de forças repressivas e disciplinárias nas periferias. Esse, vale lembrar, é o momento do desenvolvimento espetáculo, do case internacional da nova classe média, da expansão de mercados e da financiarização da moradia e da pobreza. A literatura desse período aponta para a diversidade de agentes coexistindo e fabricando um espaço que é, ao mesmo tempo, social, geográfico, político e simbólico, ou seja, uma assemblage de forças e direções. Entre essas agências em disputa, nós temos órgãos do Estado, nós temos órgãos ou setores privados, nós temos organizações da sociedade civil, como igrejas, ONGs e coletivos culturais, além também, é claro, do crime organizado e de facções armadas. Tudo isso aponta para um modo de governo da pobreza e de produção da periferia que foca nas relações diversas e porosas entre grupos e processos sociais. E aí talvez haja ainda, que eu acrescento uma quinta fase por minha conta, que emergiria com a mudança de ambiente político, econômico e social a partir de 2016. Essa fase, se ela se consolidar, ela seria marcada pelo aumento das desigualdades sociais e econômicas, causada pelo desmantelamento dos programas sociais e pelo avanço da pandemia. Seria uma fase marcada pelo esgotamento das políticas de Estado mínimo e por debates sobre a implementação da renda básica universal. Um momento também marcado pelo esgotamento do modelo de desenvolvimento pós-neoliberal e pela emergência de subjetividades periféricas, politicamente ambivalentes e economicamente autossuficientes. Eu quero encerrar minha participação salientando uma quinta contribuição que a nossa coletânea traz ao debate sobre as periferias brasileiras. Essa contribuição reside justamente na proposição de uma agenda de estudos que tome a periferia, ou os espaços e sujeitos periféricos, como âncoras empíricas e analíticas no entendimento de fenômenos políticos, econômicos e sociais mais amplos. Nós buscamos mostrar, ao longo do livro, que uma definição de trabalho desse conceito deve levar em conta as lógicas locais e subjetivas que orientam a ação e a cultura periféricas, mas também ela deve mostrar
como que essas experiências cotidianas estão enraizadas em relações institucionais, ou seja, elas se desenvolvem na relação com atores mais amplos e na circulação por espaços transperiféricos, ou seja, espaços que conectam a periferia com outros locais, com outras institucionalidades. E não menos importante, ao analisarmos a trajetória de Sapopemba e também a trajetória da literatura sobre periferias brasileiras, nós demonstramos que existe uma conexão entre essas experiências, as instituições e também as imagens ou discursos sobre a periferia. E é por isso que nós reconhecemos os espaços periféricos como uma chave analítica e metodológica privilegiada para o entendimento das questões ligadas a 3 grandes áreas temáticas que servem de orientação geral para a divisão dos capítulos do livro. Uma primeira área referente à atuação, à presença e ao governo do Estado. Uma segunda área referente aos padrões, feições e consequências da violência urbana. E uma terceira área que se refere à existência de modos de vida, sociabilidades e politizações articuladas à experiência do território. Para a gente entender as transformações nesses 3 campos, na política, na segurança e no território, nós precisamos voltar o nosso olhar para as bordas da cidade. Eu termino agradecendo as colaborações institucionais que tornaram esse livro possível. Primeiramente, o apoio que nós tivemos do SEM, do seu pessoal, dos colegas de pós-doc e também dos diversos grupos de pesquisa que nós frequentamos ao longo desses anos de confecção do trabalho. E também, principalmente, as organizações e pessoas que abriram suas portas para que essa pesquisa se tornasse possível. Dentre elas, eu menciono aqui o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sapopemba, o CEDECA, o Centro de Direitos Humanos de Sapopemba, o Instituto Daniel Comboni, a Associação União da Juta e também o Movimento de Trabalhadores Sem Terra da Leste 1. Muito obrigado. Muito obrigado, Moisés. Passo a palavra, então, para a professora Jaqueline Garza. Olá, bom dia, boa tarde lá, bom dia aqui no México. Eu vou colocar aqui apoio visual. Eu vou apresentar a primeira parte do livro dedicada ao Estado, às políticas públicas, mas eu vou começar agradecendo ao SEM pelo apoio concedido na publicação do livro, pela organização desse evento. Muito obrigada, professor Eduardo Marques, professora Renata Vichy e Janaína pelo apoio na difusão. Como já tem destacado Moisés, Sapopemba também é ilustrativa do papel ambíguo que o Estado desempenha como provedor de políticas públicas nos espaços periféricos. Essa parte do livro está particularmente interessada em analisar as complexas relações entre o Estado e as políticas públicas e os vários atores envolvidos na sua implementação. A finalidade é aprender os modos diversos através dos quais as políticas públicas são territorializadas e adquirem consistência na vida das populações periféricas. Também procura explicar o complicado papel dos mediadores das políticas e do acesso a serviços como moradia, infraestrutura urbana, creches, cursos profissionalizantes e a escola. A primeira parte é composta por quatro capítulos. E ela também conta com um comentário das professoras Cláudia Fonseca e Lucia Escauco. Os trabalhos aqui apresentados mostram uma preocupação em avançar teorizações da periferia como redes complexas que transcendem visões homogeneizantes do Estado, das políticas públicas e das populações-alvo. A secção inicia com um artigo chamado A Lei em Conflito com o Adolescente, a política de atendimento socioeducativo vista desde baixo. Nele, Ana Paula Galdeano e Gabriela Lota discutem outro braço da intervenção estatal, vista de baixo para cima, isto é, a partir de seus operadores locais em relação com os cidadãos-alvo. Elas apontam para a discrepância entre os conceitos que baseiam esta política pública e sua operacionalização prática.
As autoras mostram como, na prática, as incompletudes e intermitências da divulgada intersectorialidade empoderam entidades locais e os educadores mediadores activan sus propias redes de confianza y sistemas de clasificación que pueden dificultar tanto o acceso o cuanto a permanencia en las políticas sociales. Os sistemas morais de avaliación de beneficiarios padrón y desviantes performados por esos operadores do Estado no apenas as fisuras empíricas revelan no apenas las fisuras empíricas por trás da intersectorialidade, como também os dilemas do acceso de moradores periféricos aos servicios de protección social y sus efectos estigmatizantes que acaban por reforzar esas asimetrías sociales preexistentes. Un aspecto importante a enfatizar dos capítulos son las abordajes etnográficas. Os autores aproveitam bem essas pesquisas etnográficas para destacar a densidade e das diferentes situações e as rotinas dos agentes implicados nas diferentes políticas públicas. O capítulo de Mariana Vittar, Os sentidos da escola para jovens residentes num distrito da periferia de São Paulo, é um estudo etnográfico que analisa as relações existentes entre o espaço escolar e as diferentes esferas de sociabilidades pelas quais os jovens moradores de Sapopemba transitam. Aqui, o Estado se faz presente a través de uma de suas principais instituições de controle. Mas a análise situada das trajetórias escolares de 4 jovens permitem a Mariana evidenciar como uma versão local e incompleta do Estado se articula e compete com agências circundantes como o mercado de trabalho, a igreja, o tráfico de drogas, ao mesmo tempo que tem influenciado a experiência escolar desses estudantes, especialmente em situações de crise social. Outro dos capítulos que integra esta secção é Contabilidade política nas margens da cidade, movimentos habitacionais e produção dos pobres merecedores na periferia de São Paulo. O texto está escrito por Moisés Cooper, quem também é organizador do livro, e vocês escutaram agora na introdução. Moisés trata as desigualdades geradas indiretamente pela participação diferencial em movimentos habitacionais. Ele discute como o cotidiano nessa organização e mobilização de beneficiários das políticas públicas desencadenou uma espécie de cidadania habitacional, predicada na escassez de um bem público e na participação ativista como via legítima para sua obtenção. Nesse âmbito, o Estado se faz presente através da concessão seletiva de benefícios escassos, entre aspas, o merecimento da habitação social. Em suma, o artigo joga luz sobre os complexos arranjos da contabilidade financeira e constância participativa criados por esses movimentos e problematiza como a produção de hierarquias morais entre beneficiados está íntimamente vinculada a uma automatização dessas infraestruturas de controle e qualificação da participação que acabam por modelar subjetividades políticas ambíguas no decorrer desse processo. O último capítulo dessa primeira parte é de minha autoria. Nele, procuro reconstruir a trajetória do desenvolvimento dos sistemas de proteção social em Sapopemba, como elemento fundamental para compreender a capacidade de agência dos atores marginalizados, tanto social quanto espacialmente. Nesse contexto, o Estado se faz presente através de sua sistemática ausência, incentivando atores locais se organizarem e utilizarem repertórios alternativos de mobilização na busca de proteção social. No entanto, o significado sobre a assistência social como direito e política pública permite descobrir as sobreposições entre uma linguagem filantrópica e uma linguagem de direitos universais do cidadão. Esse sistema híbrido se estrutura a partir da presença da Igreja Católica e ganha corpo com a fundação de entidades civis durante o período de redemocratização,
até desembocar na institucionalização de uma política assistencial na região. No todo, os textos dessa secção propõem que uma das chaves para entender a complexa relação entre Estado, políticas públicas e cidadãos está em compreender que, além da diversidade interna das periferias, as ações, racionalidades e formas de intervenção estatais também se ramificam por esses territórios, adquirindo consistências, reacciones e impactos variados. Cláudia Fonseca e Lucía Escauco, no comentário Entidades, Infraestruturas e Criatividade dos Agentes, afirman que o Estado é formado pela interjecção de múltiplas agências, grupos e racionalidades com propósitos variados. Sua natureza difusa e muitas vezes imprevista é um indício da diversidade de matrizes de saber e poder que permeiam e são operadas pelos agentes de nível de rua que interagem cotidianamente com a população nos espaços periféricos. Segundo estas autoras, os 4 capítulos não pretendem apresentar uma receita que pudesse servir de bala mágica para resolver de vez os problemas enfrentados, mas são reflexões que ajudam ao leitor a se situar e eventualmente planejar uma actuação informada dentro das situações desafiadoras que ficam por la frente. Por fim, e além de convidá-los a ler o livro, desejo agradecer a meus colegas Márcio, Moisés e Valéria pela parceria e o muito trabalho realizado nessa coletânea. Ao professor Adrián Gursa por abrir as portas para mim no Brasil e ter me recebido como pesquisadora de pós-doutorado no CEM. Ao professor Gabriel Feltrán pela imersão no trabalho de campo e, da mesma maneira, fico muito grata com os moradores de Sapopemba por compartilhar experiências de vida nos espaços periféricos. Muito obrigada. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Jaqueline. Então, eu dou a palavra agora à professora Valéria Oliveira. Boa tarde, pessoal. Então, a minha tarefa essa tarde é apresentar a segunda parte do livro, que fala a respeito dos aspectos ligados à violência nesse território, nesses espaços periféricos. Começo dizendo o seguinte: como bem apresentou o professor Eduardo Marques, no prefácio do livro, que eu também convido a ler como todo o material, a violência, ela, para esses textos, ela é algo que distingue os direitos das pessoas na cidade, das pessoas nas periferias, o direito do cidadão de bem, do cidadão envolvido, do morador. E é sobre ela que os trabalhos dessa parte, dessa segunda parte, falam. Sobre essa violência e o modo como ela atravessa as vivências desses moradores nesse espaço, dos atores que circulam por esses ambientes, em diferentes contextos, desde os aspectos mais políticos até os aspectos mais próprios do seu cotidiano, da sua vida, das suas relações interpessoais. Então, o trabalho, a parte 2, ela conta com 4 capítulos, 3 capítulos e um capítulo de comentário. O primeiro capítulo é do pesquisador Lineker Batista, que é mestre em antropologia social pela Unicamp, é Guerra, Paz e o Mercado, desenvolvimento e práticas do mercado varejista da droga em Sapopemba. O segundo capítulo é de minha autoria, o título é Prefiro Não Me Envolver, Violência e Problemas Públicos em Espaços Periféricos. O terceiro do professor Gabriel Feltrán, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, Ensaios sobre a Violência Política. E o último capítulo é o capítulo de comentário da parte 2, que foi escrito pela pesquisadora da Fiocruz, professora Fátima Sequeto, professora Jaqueline Muniz, do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense, e o professor Rodrigo Monteiro, do Departamento de Ciências Sociais da mesma universidade, da UF, com o título Derivas Reflexivas, Cidade em Movimento, Periferias Itinerantes, Sujeitos Errantes, Sentidos em Deslocamento. Bom, falando um pouco sobre cada um desses capítulos. O capítulo do pesquisador Lineker Batista, ao discutir a questão do mercado de droga na região de Sapopemba, ele traz para nós, ele estabelece a relação entre a emergência do primeiro comando da capital, regulando a cena periférica nos anos 90 e nos anos 2000, a sua atual configuração, no momento em que ele realiza em Sapopemba sua pesquisa de mestrado, por meio da abordagem etnográfica.
trabalho do Lineker se localiza, se situa dentro desse movimento que ele chama de uma reinterpretação das periferias a partir da cidade de São Paulo nos anos 2000, que vai, entre outras coisas, rejeitar essa leitura, essa visão da periferia como um espaço de ausência de Estado ou do crime como uma criação de um Estado paralelo. O argumento que ele compartilha com pesquisadores como o próprio Gabriel, como Daniel Hirata e outros que compõem esse movimento, é o de que o Estado e essas práticas, esse mercado, eles se articulam, se interagem de alguma maneira, e muito longe de o Estado estar distante, ele está localizado nesses espaços, mas com atuações muito mais diversas do que aquela que se consegue vislumbrar por meio dessa visão da ausência do Estado. Para isso, ele concebe, divide, faz uma divisão histórica, que já é, em alguma medida, discutida em outros trabalhos, em relação a esse período da guerra e o período da pacificação. O período da guerra, que acontece entre os anos 90 e os anos 2000, é quando o tráfico de drogas nessa quebrada, nas periferias e em Sapopemba, é marcado pela violência dos conflitos pelo próprio mercado, mas também das relações interpessoais resolvidas, dos conflitos das relações interpessoais resolvidos por meio de saídas violentas. Então, ele sublinha uma frase que me chama muito a atenção, que é: nessa época não tinha tanto PCC assim. Nessa época que não tinha tanto PCC assim, o que se sobressaía era a guerra, a violência. O período da pacificação é marcado aí se situa nos anos 2000, quando o PCC passa a regular o tráfico de drogas local. Então, o Lineker está de fora das unidades prisionais, olhando para o PCC na quebrada, para o PCC na periferia, o modo como ele é construído, como as relações entre os atores na favela se adaptam à forma como esse mercado é estruturado nesse ambiente. Então, ele vai mostrar como essa presença do primeiro comando da capital na região de Sapopemba vai regular não só o mundo do crime, como também as relações interpessoais, a administração de conflitos locais, diminuindo o papel e diminuindo o uso da violência de sangue nesses espaços, mas que isso depende, em alguma medida, do que ele chama da conquista de um alvará de funcionamento, um alvará, uma liberação para funcionar dentro desse espaço, que se dá pelas articulações e pelas negociações produzidas com o Estado, principalmente por meio da polícia. Lineker descreve esses processos, as estratégias que são colocadas, e, a partir disso, também vai descrever alguns cenários interessantes para quem deseja entender como esse mercado organiza a vida da população, que é falar sobre os espaços físicos que são dedicados a esse mercado, os laboratórios, os depósitos de droga, e o modo como os moradores, por meio principalmente dos seus jovens, acabam ocupando esses espaços, esses postos de trabalho dentro desse mercado. Finaliza essa descrição, descrevendo, entre outras coisas, a especialização desses espaços, dessas biqueiras. Aqui em Minas a gente chama de boca, né? Mas em São Paulo são as biqueiras, as lojinhas, como que elas se especializam e se distribuem espacialmente dentro do território, de maneira a contemplar demandas específicas. Então, o crack, localizado em uma região mais degradada, de mais deficiência, de mais questões de problemas de infraestrutura, e outras drogas localizadas em espaços que funcionam até mesmo como um drive-thru para droga. O que ele traz como conclusão e como uma discussão é que a atuação mercadológica da droga é muito complexa. Portanto, a política de enfrentamento à droga baseada no pequeno vendedor, ela é inócua, como nós já percebemos, e a participação desses jovens tem uma relação muito instrumental relacionada à própria inserção em um mercado de trabalho alternativo e legal, dada as dificuldades de sua inserção num outro tipo, no mercado de trabalho formal, devido às suas qualificações, e o que outros trabalhos vão apontar no mesmo livro com muita qualidade. No meu texto, que eu prefiro não me envolver, a discussão está ligada também a esse efeito da violência no cotidiano dos moradores, mas sem um foco tão específico nas organizações criminosas. Mas a ideia é tentar captar as percepções dos moradores acerca dos problemas locais e o modo como eles entendem que podem intervir, quais são as medidas legítimas para intervir diante desses problemas. A motivação para esse trabalho, quando eu fui para o pós-doc, era muito ter saído da minha tese de doutorado, informada por uma literatura que tentava discutir os problemas, as questões sobre o modo como a mobilização social, a mobilização coletiva pode se tornar uma estratégia, uma medida de intervenção para resolver problemas de violência.
o que a gente descobre é que é muito difícil, por meio de modelos estatísticos, da análise de dados quantitativos, que era de onde eu vinha naquele momento, explicar esses muitos meandros da participação, da articulação entre vizinhos, entre moradores de um mesmo lugar em relação aos problemas. E aí o que eu vou tentar na pesquisa é responder a como é que esses problemas são compreendidos por esses moradores. Então eu faço uma pesquisa quantitativa com suporte qualitativo na favela do Madalena, que está localizada no Parque Santa Madalena, com 200 moradores nesse ano de 2017, que é quando eu fazia o pós-doc, com o objetivo de entender quais são os problemas que são entendidos como os mais graves naquela região, por meio de um instrumento quantitativo, fechado, que é um questionário, e também por meio de entrevistas, da observação e de grupos focais que eu realizei durante o mesmo período. O que a gente descobre é que, ao contrário do que essas teorias criminológicas apontam como sendo possível assumir a existência de problemas únicos para os quais as pessoas vão se direcionar de maneira automática, então a violência é sempre um problema, os homicídios são sempre um problema e as pessoas estão sempre dispostas a reagir a esses problemas, o que a gente encontra ao observar as respostas dos moradores é uma diversidade muito grande daquilo que é entendido como problema. Então, a segurança pública é um problema, mas para outras pessoas ela já foi muito pior, o que o Lineker bem marca quando fala da guerra. Então, hoje morre-se muito menos pessoas aqui na favela. Então, segurança não é necessariamente um problema tão grande para alguns. Os mais jovens, por outro lado, têm uma percepção diferente e entendem que esse problema ele é frequente, mas muito manifesto também por questões próprias do cotidiano, como os roubos, que naquele momento, em 2017, diante da mudança de atuação do próprio primeiro comando da capital na região, eram muito mais frequentes do que em um passado recente. Então, para eles, a segurança era um problema, mas um problema diferente, não pelas mortes, mas pelo modo como eles eram afetados por essa dinâmica do medo de ser assaltado, de ser abordado em algum momento dentro do próprio território. Quando perguntados espontaneamente sobre qual o principal problema daquela região, a maior parte dos moradores menciona a questão da droga, do uso e da venda de droga. Principalmente as pessoas mais escolarizadas, os idosos e os mais jovens. Os adultos dispersam as suas opiniões por outros caminhos, mas os mais jovens e os mais idosos localizam com muita força essa questão da droga, o uso e a venda como um problema grave. Os aspectos estruturais e socioeconômicos, como a saúde, o transporte, também são mencionados como problemas graves, mas principalmente pelas mulheres, elas que lidam com o cotidiano, com a vida, com o dia a dia, de uma forma até mais intensa do que os homens, percebem muito esses problemas. Mas há outros problemas que mobilizam e que são mencionados com muita frequência por esses autores. O som alto das festas, o barulho, a desunião dos moradores, a fofoca, são problemas que surpreendem num primeiro momento como sendo problemas apontados como frequentes, mas que são perfeitamente compreensíveis dado o cotidiano em que as pessoas vivem e o modo como elas são afetadas por esses problemas de uma forma mais intensa. Agora, como intervir diante desses problemas? Essa era a grande questão. Afinal de contas, é possível, conforme o sonho das teorias da desorganização social, da eficácia coletiva, pensar em articulação entre os vizinhos para resolver de maneira autorregulada problemas? Bom, o que eles respondem é que, para problemas como música, falta de policiamento, sim, você pode buscar apoio das entidades, buscar apoio até das instituições públicas, mas à medida em que esses problemas se tornam mais complexos, associados à droga e à violência, principalmente aquela praticada pela polícia e pelo pessoal do tráfico, essas intervenções elas se tornam mais frequentes. Quando os problemas são problemas de uso do espaço, de violência praticada em espaço público, uma agressão, uma briga na rua, alguma coisa, os atores eles dizem que procuram apoio na polícia, em serviços de emergência, no SAMU, mas a maior parte deles afirma que não faz nada. Então, a opção pelo distanciamento, por dizer que o medo que faz com que o prefiro não se envolver seja uma das alternativas tomadas como a mais frequente, é o que marca o discurso quando a gente pergunta por quê, mesmo diante de um evento de agressão em espaço público, a principal ação seja entendida como essa. O grande desafio para pensar que o texto coloca é como pensar essas articulações. O que a gente coloca é que é possível, talvez, pensar na distinção entre os problemas sociais e os problemas públicos como uma saída para pensar o que é possível fazer
Talvez a diferença seja nem todo problema social é entendido como um problema público, no sentido de que eu posso me inserir em uma ação que vai ter resultado. Então, a desconfiança nas instituições, a desconfiança na efetividade daquela ação pode funcionar como um agente a diminuir o engajamento da população. E aí isso nos leva para o último texto, que é o texto do professor Gabriel Feltran, em que ele vai falar sobre uma iniciativa específica do SEDECA, junto com o CDHS, entre os anos de 2005 e 2007, em que ele fala sobre as audiências públicas da favela, que era uma iniciativa, uma tentativa de articular iniciativas, estratégias de ação pública que envolvessem rituais públicos, que eram muito comum ao trabalho do CDHS e do SEDECA naquele momento, que são as manifestações, as passeatas, a mobilização da opinião pública por meio desses rituais, a incidência política, que a Gabriel chama de ações nas interfaces socioestatais, que eram também muito comuns e são ainda, né, da prática do SEDECA e do CDHS, por meio da atuação de Valdênia, de Renato, que são atores que o Gabriel traz com muita centralidade para esse capítulo. Então, participando de comissões, de representações, articulando-se com as iniciativas políticas, era uma atuação do SEDECA. Então, a audiência pública na favela é um momento de encontro desses atores institucionais, do Executivo, do Ministério Público, na própria favela, em Sapopemba, para que ouvissem dos moradores os problemas que eles estavam vivendo, principalmente em relação à violência policial e à morte dos seus jovens. O Gabriel entende, tal como os próprios atores, que os resultados dessa intervenção, eles são resultados extremamente importantes, ainda que as audiências não tenham tido a repercussão social ou pública, né, de mídia, esperada para aquele momento, mas que era importante para os moradores perceber que esses agentes públicos tinham notícia daquelas violências, daquelas violações de direito, não pela televisão, mas pela voz das mães, dos familiares, dos agentes, das pessoas que naqueles ambientes eram vítimas, ou viam seus jovens sendo vítimas daquelas violações. Então, a resposta que veio do Estado é de repressão. E aí o texto do Gabriel finaliza, e justamente justifica o título, falando sobre a violência política que fez com que Valdênia, que é uma dessas lideranças importante não só para Sapopemba, tivesse que se exilar, fosse ameaçada, tivesse sua vida, sua integridade física ameaçada em função desse trabalho. O Gabriel termina o texto falando sobre como isso demonstra essa distinção entre direitos para cidadãos de bem e uma ordem e direitos para os outros cidadãos. Então, tem uma ordem policial que serve para proteger os direitos de uma parte, não de outra. E isso fica claro quando a violência política ela é colocada como uma resposta ao fato de que outro tipo de violência que tem vitimado uma parcela específica da população se coloca nesses territórios e são tentadas estratégias para superar, para enfrentar esses problemas. Fátima, Jaqueline e Rodrigo vão pegar o nosso texto e fazer uma excelente reflexão, discutindo justamente o modo como os três trabalhos, de alguma maneira, falam sobre a cidade e esses movimentos que são captados por ela, através dos nossos três textos, e como eles, cada um à sua maneira, vão rompendo com essas expectativas normatizadoras, se é que a gente pode dizer assim, do que é periferia, do que é Estado, do que é violência urbana. Então, muito mais do que esses rótulos, o que se tem é o movimento, são as relações, são as interações e o modo como a cidade se adapta e os indivíduos se adaptam dentro dessa estrutura. Então, nisso, eles concluem que o Estado, que é possível depender desses três trabalhos, que o Estado e o crime eles se constroem, se reconstroem de uma forma íntima, que a democracia ela não é só uma democracia com qualificadores, como nós acostumamos a discutir no Brasil, mas é uma democracia excludente, ela é para alguns, não é para outros. Do mesmo modo, alguns tipos de violência incomodam mais do que outras, porque aquela violência que vitimiza essa parcela que precisa ser contida, que precisa ser eliminada, essa não incomoda tanto. Quem denuncia essa violência é perseguido ele mesmo como um agente da própria violência. E todo esse cenário pode refletir no desinteresse das pessoas, porque as pessoas em participar, porque as pessoas vão tentar
como bem diz o texto, o comentário deles, olhando pelas brechas, como a gente está tentando olhar para o cotidiano dessas pessoas, o medo ele é grande e as pessoas vão tentar contornar esses problemas que os atingem de maneira mais direta, como o próprio roubo, mesmo num ambiente onde há muito homicídio, vão tentar contornar os problemas mais específicos, ao contrário, às vezes, até de se inserir em outras discussões mais amplas e que vão trazer uma dimensão estrutural mais evidente. O texto de Fátima, Jaqueline e Rodrigo traz provocações para cada um de nós três. Para o Lineker pergunta, será que essa pacificação, essa homogeneidade do PCC descrita por ele não esconde, não dificulta observar as identidades, as muitas identidades desses irmãos presentes nessa discussão? Será que é possível tratar esse conjunto como um conjunto assim tão homogêneo? Será que não tem conflitos nessas construções? Para mim, o desafio é de extrapolar a descrição desses fatos, de extrapolar a certeza, né? A observação dessa heterogeneidade que a gente já vem destacando há muito tempo, para tentar dizer, para tirar esse espanto, né? Afinal de contas, o morador da periferia ele não tem direito à propriedade privada, ele não tem direito a se incomodar com barulho, ele não tem direito a se incomodar com essas armadilhas que a violência coloca para todos esses atores e que vão também ser experimentadas por eles de várias maneiras. E para o Gabriel é muito mais do que um desafio para todos nós é pensar o modo como essa discussão sobre a quem a nossa democracia ela se direciona, ela hoje se coloca em pautas extremamente atuais, como a discussão sobre a política de armas, que rompe, além de romper o monopólio do uso da força, faz o cidadão de bem se proteger de um outro cidadão que não é de bem para proteger a sua própria democracia. Nesse meu último minuto, eu quero agradecer ao SEM, que oportunizou todas essas pesquisas, e lá no SEM há muitos atores que foram parceiros, a Shirley, Rogério, Daniel, Edgar, a Janaína, o professor Eduardo e a professora Renata, que nos ajudaram agora na organização desse evento, aos meus amigos Jaqueline, Moisés e Matthew, que sempre foram parceiros incríveis durante a pesquisa e durante a organização do livro, ao Gabriel, que nos guiou e que nos orientou nessa inserção em campo, principalmente para mim, que vem de uma trajetória menos inserida no qualitativo, ao SEDEC e ao CDHS, na pessoa da Valdênia, do Renato, do Damásio, e lá em Sapopemba, por meio do SEDECA e do CDHS, aos muitos moradores e amigos que nos ajudaram. Eu cito aqui alguns, mas a Sueli, o Sidney, a Solange, Gorete, a Jaque, Vitor, Keila, Nayara, o Barruan, a Pete, Ju, os adolescentes que participaram da pesquisa comigo lá, do Madalena, o Andresa, o Brendo, o Cleverson, Luíde, Mariana, Nicole, Otávio, Tainá e Wesley, e a minha amiga querida Ana Paula, Ana P. Eu agradeço muito e aguardo as perguntas para a gente continuar esse debate. Boa tarde. Muito obrigado, Valéria. Passo a palavra, por fim, ao professor Matthew Richman. Olá, boa tarde a todas e todos. Primeiramente, quero reiterar os agradecimentos já feitos por meus colegas, a todos os nossos colegas do SEM, a FAPESP, que financiou a minha pesquisa e de muitas outras das pesquisas que aparecem no livro, aos próprios organizadores do livro, meus grandes amigos, Moisés, Jaque e Valéria, e a todos os pesquisadores que contribuíram ao livro, seja como autor de capítulo, seja como comentarista. E principalmente para todas as pessoas incríveis que eu conheci em Sapopemba ao longo do meu trabalho de campo, e as organizações já mencionadas que realmente se tornaram parceiros essenciais na produção do conhecimento que a gente apresenta no livro. Então, vou falar resumidamente sobre os 3 capítulos e um comentário que compõem a terceira parte do livro sobre o tema de transformações socioespaciais. Eu mesmo contribuí um capítulo a essa seção do livro, compartilhando alguns insights da minha experiência do meu trabalho de campo no bairro de Fazenda Juta, no extremo leste do distrito de Sapopemba, que foi uma experiência muito, muito transformadora para mim como pesquisador.
E tenho a grande honra de estar acompanhado na parte 3 do livro por duas pessoas, dois autores que foram protagonistas na própria formação desse bairro que tanto me fascinou e inspirou. A primeira delas é a Mutirante, doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo, coordenadora no Instituto Daniel Comboni e moradora da Fazenda Juta, Deocleciano Ferreira. E a segunda é o professor de Arquitetura e Urbanismo da USP e fundador e associado da usina, que foi assessor técnico de 3 mutirões realizados na Fazenda Juta na década de 90, o João Marcos de Almeida Lopes, que escreveu o comentário da parte 3, que é uma mistura de um depoimento pessoal da experiência que ele teve nesse processo, né, de participar nos mutirões, e uma síntese dos 3 capítulos que aborda as questões que perpassam esses 3 capítulos. E o capítulo que completa essa parte do livro foi escrito pela professora Vera Chatton, professora da Universidade Federal do ABC e pesquisadora do SEM, e dos pesquisadores também da UFABC, Luiz Marcelo Marcondes e Tássia Alves. E esse capítulo trata da construção do SUS em Sapopemba. Então, não vou resumir exatamente o que aparecia em cada capítulo. Queria fazer mais uma síntese, destacando alguns conceitos-chave, ou temas, ou eixos que acho que aparecem de forma transversal na parte 3 do livro, e que eu acredito, são muito importantes para pensarmos como acontecem as transformações socioespaciais nas periferias urbanas, tanto históricas quanto atuais. Bom, o primeiro desses 3 conceitos ou eixos é comunidade. Comunidade aparece de forma explícita no capítulo da Vera, Luiz Marcelo e Tássia, e também no comentário do João Marcos, e de forma implícita, eu acho, nos outros 2 capítulos. Vera, Luiz Marcelo e Tássia descrevem o processo da participação dos moradores de Sapopemba na construção do SUS no distrito, periodizado numa série de períodos, de etapas. A primeira etapa, nos anos 70, se caracteriza pela consolidação e mobilização dessa periferia, nessa periferia de uma comunidade que começa a levantar demandas para a saúde ao poder público, junto com várias outras demandas, para água, saneamento básico, transporte e assim por diante. Depois, nas décadas de 80 e 90, ocorre um processo embrionário de institucionalização e especialização de movimentos em setores diferenciados, de saúde, habitação e assim por diante, que os autores interpretam como uma ruptura da categoria de comunidade. E, finalmente, depois de 2001, esse processo se aprofunda com a criação de conselhos distritais participativos. No entanto, os autores identificam momentos em que as comunidades, ou a comunidade, ainda se constitui em torno de certas pautas, por exemplo, a defesa de farmácias em unidades básicas de saúde ou de hospitais ameaçados por fechamento. O João Marcos, no seu comentário, discute essa tensão entre o coletivo imaginado, capturada pelo termo comunidade, e os sujeitos individuais, que às vezes, sob certas condições, se sentem como parte desses coletivos. Ele identifica uma distinção entre o mundo sagrado, da família, das paixões pessoais, da religião, e do mundo público, da política, do trabalho e das demandas sociais.
e das convergências contingentes que ocorrem entre esses dois mundos. A Diocleciana, no seu capítulo, retrata o momento de convergência entre esses dois mundos, na formação do bairro de Fazenda da Juta, nas décadas de 80 e 90, por famílias sem teto, que se organizaram junto com as comunidades eclesiais de base e o movimento dos mutirões, entre outros atores organizacionais que surgiram e se fortaleceram na época, para levantar demandas, primeiro pelo acesso à terra, né, pelo direito de ocupar esse espaço, e depois por diversas políticas públicas. O conceito-chave que a Diocleciana traz para reconstruir essa história, a memória coletiva, me leva ao segundo conceito-chave da parte 3 do livro. Este conceito é lugar, um conceito fundamental ao meu campo disciplinar da geografia, que se refere às relações simbólicas e afetivas que os sujeitos humanos formam com o espaço, ou certos espaços, que vão além das suas dimensões espaciais ou características materiais. A Diocleciana, com seu projeto de resgatar a memória coletiva dos moradores de Fazenda da Juta, e João Marcos, com seu depoimento pessoal da sua participação nos mutirões no bairro, constituem um tipo de genealogia, esse é o termo que o João Marcos usa, da formação de um lugar específico, ou, vamos, melhor dito, lugares, vários lugares que coexistem dentro do espaço do bairro da Fazenda da Juta. O meu capítulo continua essa história, identificando diferentes subterritórios dentro do bairro, que existem hoje em dia, que foram formados a partir de processos históricos distintos e que hoje em dia são associados com narrativas distintas. Embora essas narrativas sejam muitas vezes ambíguas e variam dependendo de quem está falando. Eu teorizo essa produção relacional e discursiva e afetiva de lugares, conceito de devir lugar, a transformação contínua de lugar através das relações e narrativas e vivências cotidianas das pessoas que ocupam esses espaços. Apresento esse conceito através da análise de 3 subterritórios distintos, todos na assim chamada Juta Nova, que é a parte que ocupa a parte leste do bairro. Entre esses subterritórios, primeiro identifico os moradores, os mutirões. Entre eles aparece com bastante frequência uma narrativa deles terem superado vários obstáculos para melhorar as condições de vida. Porém, enquanto essas narrativas continuam a inspirar lutas atuais, também, às vezes, se concretizam em discursos do que chama de uma certa senso ou receio da dissolução de lugar, associado com percepções de insegurança, da deteriorização estética do bairro e o enfraquecimento de vínculos sociais. Segundo, discuto o caso dos moradores de um conjunto de prédios construídos pela CDHU, na Juta Nova, que foram ocupados e, eventualmente, muitos anos depois, regularizados. Lembrando da extrema insegurança e incerteza em que antigamente viviam, os moradores desses prédios tendem a adotar um discurso mais unânime e positivo quanto às melhores que o lugar passou ao longo do tempo. Finalmente, nas ocupações precárias que apareceram nos últimos 10 ou 15 anos, essa precariedade e incerteza sobre o futuro permanecem, levando esses espaços a serem vistos tanto pelo
poder público, quanto por muitos dos seus vizinhos que ocupam moram em espaços mais consolidados, como o que eu chamo de ainda não lugares. Lugares talvez em processo de formação, mas ainda não reconhecidos como tal. No entanto, apesar dessa incerteza, alguns dos moradores desses espaços tentam investir na melhoria das suas casas e de áreas comuns desses espaços, com o intuito de transformá-los em lugares mais permanentes e convencer outros a reconhecê-los também como lugares. Isso, argumento, revela características mais universais do processo da urbanização periférica, que é a tentativa por parte dos moradores, sob condições materiais e sociais muito desafiadoras, de criar sensos de lugar que possam transbordar sujeitos e, de forma imanente, impulsionar a produção do espaço periférico. Isso me leva ao terceiro e último conceito, que para mim perpassa a parte 3 do livro, que eu chamaria de luta-conquista. E com isso eu quero enfatizar a relação incerta e contingente entre a luta de levantar demandas e os resultados, ou a capacidade, ou a eventual realização de resultados. Algo próximo a esse conceito aparece de alguma forma ou outra em todos os 4 textos. Como a Diocleciano mostra claramente, a conquista da terra e das políticas públicas na Fazenda da Juta foi o resultado das lutas e da resiliência dos ocupantes e movimentos que ocuparam esse terreno. Como Vera, Luiz, Marcelo e Tássia também mostram, uma rede bastante ampla de equipamentos e serviços de saúde no distrito de Sapopemba hoje em dia, também é uma conquista de demandas de moradores que foram se organizando primeiro em movimentos e depois em instituições participativas. No entanto, a Vera, Marcelo e Tassi também identificam os limites desse processo, num trecho do capítulo que achei muito poderoso. Eu vou ler aqui. Enfim, se os excluídos organizados de Sapopemba têm contribuído para a melhora dos serviços oferecidos pelo SUS, seja da perspectiva da sua quantidade ou qualidade, permanece o desafio de criar uma nova comunidade capaz de incluir e lutar por aqueles que são hoje os excluídos desorganizados. Essa distinção entre excluídos desorganizados e excluídos organizados parece também a sobrepor a divisão que eu tinha identificado no meu capítulo entre ainda não lugares e lugares periféricos. É uma divisão entre, no primeiro caso, lutas cotidianas pela sobrevivência e talvez de forma muito embrionária por direitos básicos. E, no segundo caso, para lutas dos excluídos organizados que já produziram conquistas concretas importantes, mesmo que sejam provisórias e atualmente sob ataque. Com isso em mente, quero encerrar minha fala com um parágrafo do comentário do João Marcos que me impactou muito. Vou ler aqui também. Escrevendo em 2019, em um momento de retrocessos, cerceamento de direitos e declínio das políticas públicas, parece-me imprescindível resgatarmos nossas trajetórias nos últimos anos para, iluminando-as, tentarmos distinguir os passos em falso, as antinomias despercebidas
e os arranjos marotos que nos driblaram a atenção. Tudo posto à prova, talvez seja possível compreendermos os limites de nossas utopias, voluntarismos e teorias para, como me parece necessário, começarmos tudo de novo. Eu só acrescentaria que, mesmo reconhecendo esses limites e os enormes desafios da atual conjuntura, os exemplos do próprio João Marcos, da Diocleciana, dos ocupantes e murtirantes da Fazenda Juta e dos ativistas da saúde pública em Sapopemba, nos oferece uma enorme fonte de inspiração, mesmo que não necessariamente um modelo exatamente replicável, no momento de retrocessos e novos desafios, como João Marcos falou, de como transformar lutas em conquistas. Obrigado. Obrigado, Matthew. Então, agora me cabe fazer algumas considerações aqui sobre o livro, muito rapidamente, para depois a gente abrir para o público. Tá? Eu fiz o prefácio do livro, né? Não sei se todo mundo sabe, mas recebi os originais, fiz o prefácio e acompanhei algumas das pesquisas que deram origem aos capítulos. Mas foi realmente quando eu fui fazer o prefácio que eu tive acesso ao conjunto do trabalho, né? Então, primeiro vou fazer algumas considerações de natureza institucional, que eu acho que são importantes, mas que se conectam com a parte substantiva que eu vou falar logo depois, né? O livro, como vocês viram, ele inclui um monte de gente, né? Inclui 13 capítulos, pesquisadores de várias gerações diferentes, que passaram pelo CEM, alguns coordenadores de pesquisa ainda estão no CEM, pessoas que passaram pelo CEM como pós-docs da FAPESP, ou do CONACYT, né? Temos que fazer aqui explicitamente um agradecimento à FAPESP pelo apoio ao programa de pós-docs que a gente tem mantido ao longo dos anos, mas também do CONACYT, do México. A professora Jaqueline teve uma bolsa do CONACYT, enquanto os outros 3 organizadores que a gente viu apresentar parte do livro foram bolsistas da FAPESP. E eu acho que isso é um modelo que que se mostra muito bem sucedido de produção de conhecimento em ciências sociais, né? Eu acho que tem uma aposta colaborativa, uma aposta de formação de rede, mas não apenas justapondo o conhecimento, mas produzindo diálogos intensos entre pessoas que estão produzindo sobre o tema, estão trazendo olhares diferentes sobre o mesmo objeto, nesse caso aqui especificamente o território, né? Isso tem efeitos de longo prazo importantíssimos para a formação, não apenas para a produção do conhecimento específico sobre um tema, mas sobre a produção do campo e do estilo de produção científica que se faz no campo, né? Por um efeito de rede inaudito ou não previsto. A primeira vez que eu fui a Sapopemba, recém-chegado do Rio de Janeiro, foi com o João Marcos de Almeida Lopes, que a pessoa que fez o comentário da terceira parte, né, professor em São Carlos. Então, a gente tem tem um efeito indireto desse estilo de fazer análise, fazer pesquisa colaborativa que o CEM tem se engajado muito fortemente, que tem a ver com a produção do campo propriamente e o impacto mais difuso, digamos assim, na produção de conhecimento. Mas, sobre o livro especificamente, eu acho que o livro tem uma série de méritos que eu destaco no prefácio. Eles já foram destacados aqui pelos autores, então grande parte deles eu não vou reafirmá-los, mas acho que tem uma dimensão importante de atualização num outro patamar, numa outra escala, de maneira bastante integrada, de diversos dos fios da meada, digamos assim, da produção do conhecimento em torno de periferias no Brasil, né? Como todo mundo sabe, isso é um tema já é um tema clássico dos estudos da sociologia urbana brasileira, dos estudos urbanos brasileiros, que vem lá desde os anos 70, como
Moisés apresentou bem no começo dessa sessão, passa teve uma trajetória que passou por várias fases diferentes, com características diferentes, mas eu acho que o livro recupera, ele pertence, eu diria que a periodização do Moisés foi pouco generosa com a própria publicação e com a periodização sobre os estudos de periferias, foi pouco generosa com a publicação e com outros estudos similares que estão sendo desenvolvidos recentemente, porque eu acho que esse último período, depois dos anos 2000, digamos assim, desse novo milênio, ele não é homogêneo, né? Acho que a gente teve um primeiro momento que foi muito forte de afirmação da heterogeneidade das periferias através de vários estudos, inclusive eu tive envolvido, e o SEM teve bastante envolvido, muitos estudos quantitativos, muitos estudos qualitativos, o Gabriel Feltran, também é autor do livro, também teve fortemente envolvido, mas eu acho que esse tem um primeiro momento que é apenas, principalmente da reafirmação da heterogeneidade da periferia, da construção desse argumento, né, e da argumento que é um argumento, não é simplesmente um argumento nominativo, ele é multifacetado, porque é uma heterogeneidade múltipla, né, de múltiplas dimensões, faz uma enorme diferença. E eu acho que mais recentemente, a partir dos anos, aí, não sei exatamente datar, mas nos últimos 10 anos aproximadamente, a gente tem um movimento, eu acho que esse movimento é o que o livro participa, de especificação dessas transformações, não apenas dizer dessa heterogeneidade, não apenas afirmar a heterogeneidade e em diálogo com a literatura clássica, porque o argumento da heterogeneidade era um argumento de especificação, de atualização de uma série de argumentos que a literatura clássica dos anos 70 tinha colocado de pé e que ainda estavam vigindo, né? No final dos 90 ainda tinha autores brasileiros e estrangeiros falando sobre as periferias brasileiras, metropolitanas brasileiras, dizendo que elas eram monótonas, homogêneas nas suas características sociais, físicas e geográficas e tal. E então o argumento da heterogeneidade nos anos 2000 era um argumento de afirmação com relação a essa outra literatura anterior e de especificação e atualização das questões que tinham sido destacadas anteriormente. Mas, mais recentemente, passou-se por um outro estágio, digamos assim, uma outra tarefa, que eu acho que é um desdobramento dessa tarefa anterior, que é a tarefa de especificação dessas transformações através de elementos concretos, né? E eu acho que o livro pertence a essa geração de estudos, a essa agenda, e ele faz isso através de uma análise transdisciplinar, digamos assim, sem muito respeitar as fronteiras disciplinares desses três grandes elementos, né, que já foram destacados, né? A discussão sobre o Estado propriamente, mas não entendido o Estado como um conjunto apenas de organizações políticas, mas como ele é olhado, o Estado é olhado a partir de um ângulo específico, que é um ângulo das suas interfaces e das suas materialidades, da forma como essas interfaces, as interfaces que o Estado, nas suas várias dimensões de implementação de política pública, porque é principalmente disso que se fala no livro, de que maneira essas interfaces influenciam a maneira como as políticas são produzidas e de que forma isso está também influenciado por materialidades, né? Pela materialidade do próprio Estado, por instrumentos de política pública, embora essa categoria não seja destacada dessa forma, mas isso aparece muito fortemente no livro. Tá? Segundo grande tema, o tema dos direitos, né? Em que aparece muito claramente na discussão sobre violência, mas aparece também na primeira parte sobre Estado e também na terceira parte sobre práticas e reivindicações políticas, né? A questão dos direitos é entendida aí já também de uma forma que é uma forma, eu acho que, mais contemporânea, digamos assim, mais distante da discussão dos anos 90 e a virada dos anos 90 para os anos 2000, em que
já entendendo os direitos na sua dubiedade, né? Entendendo os direitos, a dinâmica dos direitos na consolidação democrática brasileira, na dubiedade em que eles se estabeleceram, né? Reconhecendo a presença do Estado e a presença de políticas e a concessão de direitos para populações de baixa renda, periféricas, de acesso a uma série de políticas que não estavam presentes anteriormente, mas reconhecendo também a baixa qualidade dessas políticas no contexto da dinâmica das políticas sociais, da expansão das políticas sociais no modelo da Constituição de 88 e suas especificações posteriores, né? Mas, ao mesmo tempo, pelo ângulo da violência, pensando como esse mesmo Estado, esse mesmo processo político que produziu e expandiu direitos sociais e direitos políticos, seccionou, ou isolou, ou fragmentou, ou segregou certas partes da população, especialmente a população mais pobre, negra, periférica, de direitos civis, né? Então, como a questão dos direitos aí aparece de forma na dubiedade que ela foi sendo construída historicamente no Brasil no pós-redemocratização, nas três partes do livro, digamos assim, né? E a terceira dimensão importante que aparece, que está presente nas três partes, mas que está mais forte na terceira, é a dimensão das práticas e das práticas políticas. A questão aqui passa a ser, ele dialoga com um tema clássico da literatura de estudos urbanos brasileira, né? em que a discussão sobre movimentos sociais e sobre mobilizações coletivas foi uma das discussões mais importantes ao longo dos anos 80, principalmente, mas, mais uma vez, revisita esse tema de uma forma matizada e atualizada a partir das transformações recentes, tanto na mobilização coletiva quanto na relação que se estabelece entre Estado e movimentos, né? Entre Estado e organizações civis. Por um lado, e que se dialoga também com a dicotomia, a dubiedade dos direitos que eu me referi anteriormente. No campo dos direitos sociais, esse encaixe, como diria o professor Adriano Lavalle, se coloca de uma certa forma, né? Que a gente pode dizer que é positiva, que apresenta limites, dificuldades, etc. e tal, mas é na direção da produção da política, ou na direção da concessão dos direitos, enquanto no caso da violência e da segurança pública é negativa, no sentido de que ela vai contra os direitos e vai contra as dimensões de... quer dizer, não sei se vai contra, assim, talvez seja um pouco simplista isso, porque é mais complexo do que isso, porque toda ação, toda ação coletiva em torno dos direitos humanos, representado no livro pelo Sedeca de Sapopemba, pela Valdênia, e ele traz aí dimensões que são certamente positivas só na direção dos direitos, mas ele tem uma tensão aí mais clara entre um fit entre o Estado e os grupos na sociedade que promova a política, que promova direitos e que atrapalhe direitos ou que impeça a concessão de direitos, ou reduza o escopo de direitos. Então, eu acho que essas três dimensões, as três grandes dimensões da coisa, o Estado e o espaço, a relação entre o Estado e o espaço, a questão dos direitos e a questão das práticas políticas, perpassam o livro e elas retomam fios da meada que estão presentes na trajetória da literatura de estudos urbanos no Brasil e que, de uma forma bastante contemporânea. Então, acho que queria só terminar destacando duas coisas. Isso permite que a gente observe o livro, observando desse ângulo, o livro está longe de Sapopemba, né? Ao mesmo tempo, o livro está muito perto e enraizado em Sapopemba, e, ao mesmo tempo, o livro fala sobre dimensões, aprende, a partir de Sapopemba, sobre muitos outros lugares, né? Tem uma dimensão implícita, comparativa implícita, né? na formulação das questões, na relação que se estabelece entre o que se encontra no campo e as teorias, e o que se prevê nas teorias, que permite aí tirar lições muito mais amplas do que especificamente os passos de Sapopemba. E a segunda questão
E última diz respeito a citação que o Matthew fez a partir do texto do João, né? Que tem desdobramentos tanto políticos quanto acadêmicos, né? Quanto intelectuais, de produção do conhecimento, né? É preciso começar tudo de novo. Eu diria que não é possível começar tudo de novo, porque a trajetória produziu uma transformação tanto dos estudos urbanos, quanto das lutas, quanto dos próprios espaços, desses espaços periféricos, ao longo dos últimos 30, 40, 50 anos, que fazem com que não seja possível voltar ao ponto de origem, né? A gente está, certamente, tanto na produção do conhecimento sobre as periferias, quanto nos espaços periféricos propriamente, quanto nas lutas populares das periferias, em posições muito distantes das posições anteriores. E eu acho que pensar sobre como produção de conhecimento e prática política a partir desses novos pontos de vista, a partir desses novos pontos de localização, eu acho que é um grande desafio para o qual o livro contribui de maneira importante. É isso, obrigado. Bom, obrigada, Eduardo, pelos comentários. Acho que agora a gente pode, então, fazer uma breve rodada. Eu sou a Renata Bichir, sou professora da USP, sou pesquisadora no Centro de Estudos da Metrópole. Eu vou ajudar lendo algumas perguntas que chegaram do público e depois eu peço que os autores e organizadores da obra respondam e reajam junto com seus comentários ao professor Eduardo Marques. Tá? A primeira pergunta, que é uma pergunta bastante esperada e que eu faria se não tivesse chegado, é uma pergunta da Dalva, né, que é exatamente por que Sapopemba? Né? O Moisés, na fala dele, colocou Sapopemba como um laboratório para pensar as dinâmicas nas periferias. A Dalva também gostaria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a escolha de Sapopemba como esse ponto de acesso para olhar para esses vários fenômenos que vocês destacam na obra de vocês. Tá? Tem uma segunda pergunta, que é do professor Adrian Lavalle, que também é pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole. E essa questão é direcionada especificamente para a Jaque e para o Moisés. Tá? Ele parabeniza todos vocês pelo livro e ele coloca o seguinte: gostaria de ouvi-los compartilhar conosco suas reflexões sobre a conexão no território entre dinâmicas de signo oposto, né, presentes nos diagnósticos dos capítulos da primeira sessão, em comparação com sessões anteriores, né? Pois parece que a peculiar forma de presença do Estado na periferia gera efeitos que potencializam a ação de atores locais, como colocado no capítulo da Jaque, mas também a ação de intermediários, né, com sua peculiar economia moral do merecimento aplicada sobre a população, como aparece nos capítulos do Moisés e da Ana Paula com a Gabriela Lota. E por fim, mais uma pergunta para a gente fechar um bloco de 3 e eu provoco a audiência a enviar novas questões, mas a gente vai fazendo blocos, se a gente tiver novas perguntas. A terceira pergunta é de T. Borges. É o seguinte: ele perdeu o começo da apresentação e não sabe se esse assunto foi tratado, mas de fato não foi. Ele gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre as relações desse livro com o livro Políticas do Urbano, né? Na verdade, eu não sei como é que a gente vai endereçar essa. O livro Políticas do Urbano é um livro do professor Eduardo Marques, talvez depois, ao final, ele mesmo possa pensar nessas conexões, mas se alguns dos autores e organizadores quiser falar também sobre isso, eu acho que seria bastante interessante. Gostaria de agradecê-los pelas apresentações e agora passo de volta a palavra, não sei qual de vocês quer começar a responder, se a gente vai na ordem, por exemplo, com Moisés. Eu posso começar respondendo, talvez, diretamente a questão do professor Adrian. O professor Adrian, que foi o meu supervisor também durante o meu pós-doc no SEM, a quem eu agradeço pela pergunta e pela supervisão, claro. Eu diria assim, bom, comentando talvez um pouco a partir do meu capítulo, na parte 1 do livro, em que eu basicamente trato do que eu chamo de infraestruturas da participação, que é basicamente um termo pelo qual eu entendo o conjunto de instrumentos de baixo para cima que foi criado por movimentos habitacionais para dar conta do fluxo participativo, do fluxo de controle de quem participa e quem recebe o benefício habitacional. Então, eu basicamente, na minha pesquisa e nesse capítulo, foquei
em tentar entender o sistema de registro e contabilização de pontos criado pelo MSTS da Leste 1, que era associado à participação, e um sistema de pontos que era acreditado de acordo com as participações das pessoas envolvidas no movimento em atividades específicas. Então, esse conjunto, esse sistema de pontos, ele hierarquizava os participantes, e ele também informava quem, ao fim e ao cabo, estava nas posições mais altas para receber, então, o benefício cada vez que um mutirão era organizado e aprovado nas negociações com o poder público. E um segundo sistema associado a esse é o sistema de contabilidade financeira, que também estava associado a um controle da participação, quer dizer, por meio de pagamentos mensais das próprias taxas de participação no movimento. Isso gerava uma burocracia que era controlada por certos agentes mediadores, que eram, na verdade, quem participava do movimento social e tinha uma posição mais alta, e o controle dos grupos de origem, por exemplo, que são grupos por onde os participantes entravam para constituir a sua participação. Então, eu buscava basicamente tentar olhar em diferentes instâncias participativas, desde esses grupos iniciais de origem até as instâncias de controle ou direção do movimento, para tentar ver como que diferentes subjetividades políticas eram formatadas na relação com esses instrumentos, com essas infraestruturas de participação. Essas infraestruturas eram mediadas, na verdade, por pessoas que tinham uma trajetória longa de participação, de militância habitacional, em muitos casos, indo até desde no final dos anos 80, quando o movimento foi criado e se expandindo, enfim, tinham um know-how e também tinham conexões longas e diretas com o próprio Estado, né, com os governos, enfim, municipais, estaduais, e também durante um período de tempo em que as demandas eram direcionadas para o Minha Casa Minha Vida, entidades, como um dos projetos que eu acompanhei. Então, eram mediadores, mas que também uma das questões que eles criavam, eles justamente buscavam na estrutura do Estado, do governo, enfim, a estrutura burocrática pela qual muitas vezes as políticas públicas são implementadas, inspiração para criar suas próprias infraestruturas de participação de baixo para cima, que é o que eu chamo, né? Que são esse conjunto de diretrizes, medidas pelos quais a participação e o interesse dos militantes que são, enfim, chamados a participar, ela é avaliada. E isso cria, talvez para usar um pouco os termos do Matthew, espaços, ou cria espaços in the making, espaços que estão sendo operacionalizados nessa tentativa de se criar uma comunidade temporária de merecedores, ou seja, de pessoas, de participantes, de militantes, que são selecionados na sua relação com as infraestruturas de participação para que sejam destinados aos mutirões, aos projetos habitacionais aprovados. Então, se cria aí um grupo temporário que se mobiliza e que, em torno da construção de um espaço consolidado, de um espaço condominial, um espaço de um conjunto residencial que acaba por ter efeitos espaciais, ou seja, acaba por remodelar quais são os espaços legitimamente ocupados em termos de quem se mobilizou por anos, legalmente, licitamente, enfim, em torno da luta por habitação, e como que isso tem todo uma carga, enfim, positiva de militância por dentro da máquina pública, e como que isso desemboca na construção e na formatação do espaço. Então, não sei se eu endereço muito bem a pergunta que ele coloca, mas é um pouco por aí, pensando que há homologias em diferentes instâncias participativas que acabam por formatar esse espaço na prática. Eu vou apenas voltar um pouco à questão de por que Sapopemba, eu diria, talvez, para recuperar uma das coisas que a Valéria estava falando, né? Bom, a nossa inserção empírica se deu por meio de redes de pesquisas já existentes, também do professor Gabriel Feltran, né? Então, um pouco passou por essa via empírica, mas um pouco também voltar ao que o professor Eduardo estava falando, quer dizer, o esforço no livro, assim como nos diálogos de pesquisa que nós fizemos, era de tentar apontar para uma série de elementos históricos, sociais, econômicos e institucionais
que não são exclusivos do distrito, mas que são arquetípicos, talvez, ou são emblemáticos do modo como espaços periféricos foram se desdobrando em diferentes localidades no Brasil. Então, arquetípicos, talvez, de uma infraestrutura em desenvolvimento desde os anos 70, com os processos de urbanização, enfim, que perpassa também pela literatura de ciências sociais no Brasil, como eu apontei na minha introdução, enfim, talvez passe por aí. Então, é menos uma tentativa de entender a especificidade empírica do contexto e mais de olhar através dessas pesquisas nesse espaço específico quais são as regularidades e transformações socioespaciais que se operaram ao longo dessas décadas na relação com políticas públicas, na relação com segurança e violência, na relação das comunidades e os movimentos sociais com o território. Bom, mais alguém gostaria de complementar a fala do Moisés? Tá. Eu posso? Por favor. Obrigada. Obrigada também para o professor Adrian pela pergunta. Para mim foi muito importante fazer pesquisa etnográfica para conhecer lá na Sapopemba a diversidade das periferias, mas também os diferentes atores, não, que moram lá e, sobretudo, poder olhar a implementação prática das políticas públicas. Eu acho que elas representam esse lugar privilegiado para observar o Estado em andamento, né, nesse território. E aí você também pode olhar os diferentes impactos que tem nos autores. No meu capítulo, eu tento destacar essa capacidade de agência dos atores locais para melhorar seus repertórios de organização e institucionalizá-los com os chamados convênios com os governos municipais, não? Os convênios que também podem ser muito mais problemáticos, mas nesse caso eles foram para intermediários da política de assistência social e eles podem implementar de uma maneira muito mais adequada essa política porque conhecem plenamente as necessidades das populações periféricas, né? Mas nem sempre têm resultados bem-sucedidos. Às vezes, essas agências locais terminam resolvendo com seus próprios recursos e redes as ausências do Estado na periferia, especialmente no caso dos jovens que cumprem medidas socioeducativas, não? No meio de múltiples problemáticas e dilemas, como vocês podem ler no capítulo de Ana Paula Galdiano e Gabriela Lota, e no comentário da primeira parte. Então, eu acho que aí vocês vão ter diferentes tipos de agências, mas diferentes tipos de impactos dessas agências na periferia. Então, muito obrigada, e eu vou deixar aí, acho que o Moisés já falou, porque a gente tem muito mais acesso na periferia, especialmente em Sapopemba, e vou deixar a palavra para Matthew e Val. Obrigada. Obrigada, Jaque. Não sei se alguém mais quer complementar, senão a gente já tem mais 2 perguntas. Mécio, você quer falar? Acho que eu posso só acrescentar, porque acho que eu não sei se alguém já comentou sobre a questão, a pergunta da T. Borges sobre a conexão com o outro livro do Eduard, ou As Políticas do Urbano. Eu acho que essa questão se relaciona um pouco com o que o Moisés já estava dizendo, que eu acho que, e a Jaque também, que eu acho que o que esse livro traz, que é complementar o tipo de análise que o outro livro oferece, é um olhar a partir desse espaço específico, né? Então, a gente, todas, ou se não todas, a grande maioria das pesquisas incluídas nesse livro foram etnografias, ou no caso da pesquisa da Val, um survey mais realizado no próprio espaço onde as pessoas moram. E eu acho que isso
traz algo que é diferente de um livro mais focado nas instituições ou no processo de produção de políticas um pouco a partir de um olhar institucional, que é ver o que exatamente essas políticas significam na vida cotidiana das pessoas. Então, você pode olhar a política de segurança a partir da polícia, mas você não vai ter esses insights que a Valéria traz sobre qual é a situação em que o morador vai chamar a polícia. A polícia não tem essa informação. E isso se aplica, como a gente está falando, da presença seletiva do Estado parcial. E essa questão é muito importante e a gente precisa pensar a partir dos espaços para ter um quadro mais completo, assim. Então, acho que o que o livro traz é esse olhar mais de baixo para cima, que é complementar aos outros tipos de pesquisa que o SEM traz usando outras metodologias e de outras perspectivas, mas eu acho que o que o livro traz, que é complementar isso, é pensar a partir do nível da rua, do espaço, desse espaço específico e ver como as políticas aterrissam e também sobre como as demandas a partir da vida cotidiana acabam surgindo e demandando políticas que nem são necessariamente fazem parte da agenda da política institucional. Então, essa seria a minha resposta a essa pergunta. Obrigada, Matthew. Agora eu vou passar para a Valéria, que também gostaria de tecer algumas contribuições, por favor. Eu acho que a fala do Matthew faz uma boa conexão entre essas duas perguntas, né? Sobre o livro Políticas do Urbano e sobre por que Sapopemba, porque essa contribuição do livro de observar, de olhar de baixo para cima, do lugar de como a política aterriza, de como a percepção sobre os eventos que têm repercussão na política acontece entre as pessoas que não são necessariamente aquelas que estão numa posição entendida como de liderança ou de um ator central para a política, para a execução das políticas públicas, é o que traz a riqueza de trabalhar com um território específico, assim, de ter a possibilidade de observar esses diferentes olhares sobre um determinado recorte espacial, no nosso caso, um distrito, que ali se aplica por meio dos diferentes trabalhos, dos diferentes esforços de análise, vai ser retratado, mas, como bem disse Moisés, não é um estudo especificamente sobre Sapopemba, não é só sobre Sapopemba, traz elementos de outros espaços periféricos, mas é importante que tenha sido ali naquele espaço, com as características, com o histórico que a gente já discutiu de engajamento de mobilização política, com a sua trajetória, que já foi apontada por tantos outros trabalhos como esses que nós referenciamos no nosso capítulo de apresentação. Que bom que foi ali, e que bom que a gente teve a oportunidade de se encontrar nesse processo, trabalhando nesse cenário, assim. Porque observar a forma como as políticas aterrissam em um único espaço, sob diferentes perspectivas, é um privilégio que não se encontra sempre em todo tipo de obra como uma coletânea dessa natureza. Então, eu sempre gosto de enfatizar essa como sendo uma grande contribuição do trabalho, que é a possibilidade de observar um território que é amplo, tudo bem, é extenso, o distrito de Sapopemba é grande, a gente sabe que as pesquisas aconteceram em bairros, em regiões, em favelas específicas, dentro daquele ambiente, dentro daquela região, mas que compartilham de algumas características do ponto de vista histórico, social, de constituição daquele espaço urbano. Então, esse ganho
de poder observar a política no cotidiano, a sua feitura, a cozinha da política, se é que a gente pode dizer assim, feita por meio das relações interpessoais, feita por meio das relações interpessoais que se entrecruzam com as posições políticas, com essas negociações que são feitas dentro do fazer político, no seu cotidiano, observada por diferentes pesquisadores, olhando diferentes cenários, né? A escola, a rua, o bairro, a própria audiência, como é o caso do trabalho de Gabriel, as instituições como aquelas que a Jaque observa, e isso é um ganho que para a gente é muito importante, que coloca um ponto de conexão central, ainda que marcando as diferenças, com esse outro trabalho tão importante organizado pelo professor Eduardo. Obrigada, Valéria, pelas suas colocações. Então, agora a gente vai encerrar com o último bloco de perguntas, a gente já está chegando próximo do fim do período previsto para esse seminário, e eu começo com a pergunta do Daniel Pires, que nos chegou aqui pelo YouTube. Como se dá a discussão sobre o direito à cidade a partir desses novos sujeitos periféricos? Aí vocês podem escolher quem vai responder. Eu tenho uma pergunta específica para a Jaqueline, né? Achei muito interessante a discussão que você faz sobre o acesso à proteção social a partir do território, e eu queria te ouvir um pouquinho mais, Jaque, sobre essa relação tensa e articulada entre as gramáticas da filantropia e dos direitos. Eu tenho estudado assistência social há bastante tempo, e é muito interessante ver como algumas organizações sociais estão, inclusive, militando por uma perspectiva de direitos e não só de filantropia. Então, daí, eu acho que esse é um outro eixo de heterogeneidade que a gente precisa explorar, principalmente no caso dessa política, né? O quanto a presença de certos tipos de organização não significa imediatamente ter uma postura filantrópica, né? Então, como é que a gente analisa a ecologia desses atores, para usar um termo também caro ao professor Adrian Lavalle. Mas eram essas as questões, vocês podem responder na ordem que vocês quiserem, tá bom? Obrigada, Renata. Eu vou responder essa pergunta, mas acho que é muito difícil, né? Porque você tem um discurso feito sobre a política da assistência social como direito cidadão, mas na prática você olha para as organizações como espaços onde eles terminam fazendo filantropia. Aí, em Sapopemba, os atores têm ganhado esse direito a partir justamente da organização e mobilização. Então, é muito, muito difícil falar que as agências locais todas estão fazendo essa implementação da política sem pensar na filantropia, né? Eu acho que tem casos muito bem sucedidos, mas tem outros que não. Então, a verdade é que sim, é uma discussão que é muito complexa e dá para... Eu acho que poderíamos fazer um seminário, né, completo falando disso. Mas muito obrigada, e eu fico pensando nessa questão. Obrigada, Jaque. Quem quer falar sobre a pergunta do Daniel sobre o direito à cidade? Como é que vocês pensam sobre essa temática? Um pouco uma fala de encerramento já. Eu talvez lançaria um breve comentário sobre isso. Eu acredito que a questão do direito à cidade é uma reivindicação que está na origem de muitos movimentos. Em Sapopemba, por exemplo, um movimento de habitação que eu acompanhei, o MTST Leste 1, que tem essa questão de reivindicação do direito à cidade como um dos seus pilares básicos. Mas também o que a pesquisa etnográfica mostra com agentes envolvidos na militância em diferentes escalas, desde os grupos de acesso ao movimento até as instâncias diretivas, é que há a conscientização dos direitos a partir dos quais os movimentos sociais se definem no papel e na sua relação institucional com o Estado, não é a conscientização, não é o conjunto de valores necessariamente que é esposado por todos aqueles que estão envolvidos em diferentes níveis de execução, de implementação da política, sobretudo aqueles que estão chegando hoje, que estão se inscrevendo em grupos de participação dentro dos movimentos hoje. Então, há uma tensão ali, como a Jaque talvez também apontou na tensão entre
direitos, a linguagem dos direitos, a linguagem formal de movimentos sociais institucionalizados e também do Estado, e a linguagem, digamos, do não direito, a linguagem da filantropia, a linguagem do, enfim, da doação, da dádiva, enfim, que seria o registro, um outro registro. Essa é uma tensão, talvez, existente em campo, mas também que aponta para esses diferentes conjuntos morais de linguagens que estão disputando espaço quando a gente abre o campo, a caixa preta, talvez, das políticas públicas na prática, de baixo para cima. E só para apontar muito brevemente, eu acho que, claro, voltando à questão da comparação com o livro das políticas do urbano, eu acho que tem essa questão de diferenças de escalas empíricas, a gente está focando num território específico, versus focando em instrumentos de política pública, mas eu acho que volta um pouco a questão que o Eduardo estava mencionando antes, que é o esforço de você afunilar, de você entrar na especificidade de quais são os instrumentos de política pública, quem são os operadores, quem são os mediadores, que tipos de tensões, conflitos e conjuntos de moralidades são colocados e tensionados o tempo todo. E eu acho que esse é um elemento que também se aproxima um pouco do nosso esforço, que é o de tentar apontar, sobretudo eu acho que na parte 1, que é quando o Estado é chamado como um dos atores empíricos, quem é esse Estado, que agentes estão envolvidos, que moralidades, que conjuntos de relações estão sendo tecidos e com quais efeitos, que dá também um olhar sobre, bom, como nós podemos avaliar os impactos, os outcomes de políticas públicas a partir desse olhar de baixo para cima, traçando as linhas, traçando os conjuntos de relações sociais entre os sujeitos que fazem essas políticas e os seus conjuntos de moralidade de baixo para cima. Obrigada, Moisés. Nós temos aqui um último comentário e vamos encerrar as inscrições no chat do YouTube, né? Um comentário da Thaís Borges, para mim e para a Jaque, né? Sobre a questão da filantropia de direitos, acho que o termo advocacy tem contribuído para uma mudança de olhar para os direitos, não acho? Como a Jaque colocou, eu acho que esse é um debate imenso, valeria, inclusive, toda uma outra discussão. Aproveito, inclusive, para convidar a todos a continuar acompanhando a agenda de seminários do SEM. Quem sabe, numa próxima mesa, a gente volte a abordar esse tópico. Agora, eu gostaria de passar a palavra de novo para os autores para fazerem comentários finais de encerramento, muito breves, só para a gente fechar a mesa, na ordem que vocês quiserem, por favor. Vou encerrar só dando cumprimento em respondendo a pergunta sobre o direito à cidade. Eu acho que um desafio que o nosso livro e essa ênfase na heterogeneidade traz é para pensar um pouco o que significa o direito à cidade para uma população cada vez mais heterogênea. Acho que, obviamente, é um conceito muito importante que tem motivado muitos movimentos urbanos e é muito importante na literatura acadêmica também, mas às vezes acho que pensamos a partir de um conceito um pouco normativo, pensando que o direito à cidade é o direito de quem mora na periferia poder morar ou ir visitar o centro ou ter infraestrutura na periferia. E eu acho que o que o nosso livro traz um pouco é que essa heterogeneidade produz sujeitos e demandas, às vezes, bastante diversas e até, às vezes, em conflito com a outra. Então, acho que o que ajuda a pensar é como é que pode ser possível dar o direito à cidade, que inclui não apenas infraestrutura, mas também cultura, segurança pública, né? A sensação de estar seguro andando na rua, num contexto em que tem uma heterogeneidade social cada vez maior.
E então acho que é um desafio para talvez repensar o que a ideia do direito à cidade realmente significa nesse contexto emergente nas periferias. Então vou encerrar assim, só agradecendo mais uma vez todo mundo que organizou o evento, que participou nas pesquisas e contribuiu ao livro como autor, como organizador ou como um dos muitos sujeitos e moradores e ativistas que a gente conheceu ao longo dessa experiência muito rica de fazer nossas pesquisas em Sapopemba. Então, muito obrigado. Obrigada, Matthew. Jaque, por exemplo? Então, eu agradeço uma vez mais a todos que participaram no livro e aos que assistiram no YouTube para ver nesse lançamento do livro também, e convidá-los a ler Espaços Periféricos, né? É uma obra muito interessante. Obrigada. Valéria? Eu faço uso, né, palavras semelhantes às da Jaque, agradeço muito a todos que participaram diretamente ou indiretamente da construção desse trabalho, por meio da preparação das pesquisas, como interlocutores, os nossos colegas pós-doc que participaram de um grupo de escrita que a gente fez durante a época em que a gente estava elaborando as pesquisas, a Magali e o Josh. São pessoas que fizeram a diferença nesse processo de formas diferentes, todos os nossos interlocutores em Sapopemba, o Centro de Estudos da Metrópole, mais uma vez, a FAPESP, que eu não tinha mencionado antes. Eu agradeço muito pela oportunidade, foi uma experiência incrível a de fazer o campo, de construir a pesquisa, mas também de participar da organização desse trabalho. Agradeço muito, deixo aqui o convite para todo mundo que está assistindo, que vá assistir depois o vídeo, e a todos os nossos colegas que têm interesse nesse debate, a estarem, a lerem o livro e debaterem, enviarem perguntas, a abrir um canal de comunicação conosco em outras oportunidades. A gente vai realizar outros eventos de lançamento do livro também e vamos divulgar, então estejam juntos. Obrigada de novo, obrigada Renata, Eduardo, Janaína. Obrigada, Valéria. Moisés, você quer concluir? Muito brevemente, também eu quero agradecer a todos que assistiram esse painel, convido a todos também que assistam este e outros eventos de lançamento do livro. Agradeço a você, Renata, ao Eduardo, pela mediação, pelos comentários, pela participação no livro também, aos meus co-organizadores, a Jaque, ao Matthew, a Valéria, pelo ótimo debate ao longo dos anos, por ter facilitado a escritura do livro, também a organização, a todos os autores e autoras que participaram, que deram a sua contribuição, e especialmente também aos nossos interlocutores, aos nossos informantes, aos colaboradores de pesquisa, às instituições que abriram a sua porta, sem o qual os resultados não teriam sido alcançados, e, enfim, a todos que de alguma forma participaram da pesquisa. E convido a todos também a prestigiarem os próximos eventos de lançamento do livro, e também que leiam, que divulguem o livro, que façam bom uso dos debates. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Moisés. Agora o professor Eduardo Marques vai encerrar a sessão. Bom, gente, apenas algumas palavras agradecendo a todos os participantes aqui, primeiro aos autores, né, que se disponibilizaram a discutir o livro aqui com a gente, e as pessoas que assistiram, também a Renata, que ajudou na mediação, coordenadora científica do CEM, e a Janaína Simões, que ficou na infraestrutura fazendo isso funcionar. Enfim, obrigado, e convido a todos a ficarem enfim, acompanhando a programação do CEM para eventos similares. Obrigado.